temos 3 coisas sobre a educação infantil. E a primeira delas é o lar, depois a igreja e dentro da igreja o Ministério de Crianças. Toda vez que nós falamos toda vez que a gente para olhar o quadro do nosso país, por exemplo, nós temos uma tendência muito fácil e muito cômoda de culpar o governo. O governo deve ter sua participação de culpa, sem dúvida. Nós transferimos a responsabilidade para as escolas, para os educadores, e algumas pessoas até transferem essa mesma responsabilidade para a igreja. Mas o primeiro lugar, o ponto principal, onde nós devemos cuidar da educação de nossas crianças, é o lar. Eu quero ler Deuteronômio com vocês. Deuteronômio capítulo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu dar aos teus pais, então, por aí vai, Deus deu essa função, foi para a família. A palavra-chave aqui é para teus filhos. Você recebeu a instrução da palavra, você conheceu a Deus, você conhece o Evangelho, então é a sua responsabilidade transferir isto para teus filhos. De que maneira você vai fazer isso? Quando você estiver em casa com eles, assentado na mesa, ou em algum lugar. Quando você estiver com ele no caminho da roça. Quando ele se levantar de manhãzinha para ir para a escola. Quando você for levá-lo ao quarto para ele se deitar. Quando você levanta, senta, caminha, anda, faz qualquer coisa durante todos os dias, você vai inculcar. Essa palavra é bem interessante. Inculcarás aos teus filhos. Eu não sei se vocês, os nordestinos têm essa palavra assim, fulano está inculcado, né? Inculcar significa botar minhoca na cabeça, grilo para cantar na cabeça, que o sujeito vai ficar o dia todo pensando assim, meu Deus, aí então vou imaginar aqui essa repetição. Porque história repetida, nem piada engraçada você aguenta. Quando fica muito repetido, você já cansa. Agora você imagina, meu filho, o nosso Deus nos tirou da terra do Egito com um braço forte, mão poderosa, fez isso, conta aquela história todinha. Aí, muito bem, papai, vou contar essa história para você. Aí eu vou levar você para dormir e quando você se deitar, eu vou contar uma história para você. Então conta, pai, a história, que eu estou louco por uma história. A história é que quando a gente saiu do Egito e tal, conta aquela mesma história. Aí o filho vai levantar, não levanta agora não, porque antes de você levantar, eu vou contar uma história. Conta a história, ele vai e conta a mesma história. Aí agora levanta, vai para a mesa tomar café, ou comer alguma coisa, e quando chega lá na mesa, ele aproveita e diz assim, eu vou contar uma história para você. E aí ele começa a contar a mesma coisa. Aí a pergunta é, meu Deus, por que meu pai só conta essa história? Ele passa o tempo todo falando disso. Aí ele leva para a escola, ou para a rua, ou para o parque, ou para a roça, ou para onde for, e o pai fala disso de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, durante todos os tempos, todos os anos, e o garoto fica inculcado. Aí ele diz assim, esse garoto nunca mais vai se esquecer dessa história. Agora vamos trazer para a nossa realidade o que é que a gente vai conseguir. Você levanta às 5 horas da manhã,
Não faz barulho que é para não acordar o bebê. A mãe levanta também cedo. Não faz barulho para não acordar o bebê. O pai vai para o sul e a mãe vai para o norte. O filho fica com a empregada, ou com a avó, ou com qualquer pessoa, ou na pior das hipóteses, pega ele com jeito e leva para a creche. Quando chega de noite, está dormindo, já está dormindo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, deixa dormindo. Ele passa 8 horas por dia de televisão, de desenhos animados dos mais escabrosos que você conhece, de feitiçaria a homossexualismo, a tudo que tem, ou na mão de uma professora ou empregada, ou de qualquer pessoa, ou então na mão de uma avó muito liberal, que ele pinta o sete, faz o que quer. Como que você vai conseguir inculcar na cabeça dele esse evangelho? Eu li uma vez uma pesquisa americana que diz que fizeram uma pesquisa para saber quanto tempo um pai ficaria com o filho durante o dia. Quantas horas um pai dá por dia ao seu filho. Não sei, que espanto. Mas lá entre eles, entre aquele pai que viaja, que fica o dia todo, que vai trabalhar e o que fica lá, a média era de 4 segundos. Durante as 24 horas. A média, claro, tira aí um para outro. Então tem aquele pai que nunca está presente, tem aquele que viaja o tempo todo, tem aquele que já é frio mesmo. Aí imagine como você consegue transferir alguma coisa para o seu filho nesse período. Você não vai conseguir mesmo. O filho vai perguntar alguma coisa e você vai dizer assim, agora não tem tempo. Não, hoje eu não posso. Não, amanhã, deixa isso para depois. Depois eu falo. Hoje, agora, pai, conserta meu brinquedo. Não, fulana, a empregada, arruma esse negócio desse menino aqui. Cuida disso aqui. Porque esse casal que vai um para um lado e outro para o outro, quando ele chega em casa, ele diz assim, graças a Deus que hoje é sábado, ninguém trabalha, então vamos ficar em casa com as crianças. A mãe vai para a cozinha, o pai vai para a televisão, aí a criança vai para perto do pai, o pai diz, vai para lá, para perto da sua mãe. Aí a mãe está lá cheia de ocupação na cozinha, diz assim, vai lá para onde está seu pai. E ele fica no meio e não quer saber disso. O tempo que ele tem com o pai e com a mãe é 0. O que ele aprende? Nós não temos como tratar o assunto de criação de filhos e educação de filhos, de crianças pequenas, de bebês de colo, se nós não tratarmos a convivência do pai e da mãe. Uma pessoa chegou em casa um dia, um homem, e a esposa dele era professora. Ela estava corrigindo as provas dos seus alunos e chorando. E aí o marido chegou e disse, o que está vendo? Está chorando? O que houve? Aí ela disse assim, é que eu pedi os meus alunos para fazer uma redação e olha só a redação que esse menino fez. A redação era para dizer assim, o que você gostaria de ser? E o menino respondeu assim, eu gostaria de ser uma televisão. E aí o argumento, se eu fosse uma televisão, a minha família me daria toda a atenção que eu preciso. Se eu fosse uma televisão, jamais alguém interromperia meu pai quando ele estivesse conversando comigo. E a minha mãe ficaria tanto tempo comigo e não deixaria ninguém atrapalhar a nossa conversa. Então, depois de enfatizar todos os privilégios que tem a televisão, você já pensou, eu ia ser o centro das atenções. Todo mundo ia ficar na minha frente, dando gargalhada e gostando e fazendo tudo de bom. Eu ia ser tudo. O homem mal acabou de ler a carta, já estava devolvendo para a mãe de novo e dizendo assim, que paz esse, hein? Aí ela disse, você não leu o cabeçalho. É do nosso filho. Você já parou para pensar que você não vai conseguir educar o seu filho à distância?
que esse tipo de educação pode até funcionar na nossa tecnologia de hoje, mas não funciona na formação do caráter. A psicologia diz que uma criança com 2 anos e meio já tem metade do caráter formado. Há pais que não pegam nos seus filhos durante os 2 anos e meio, preferem pegar com 5 anos. A psicologia diz que com 5 anos ele já tem o caráter formado e não recebeu influência nenhuma do seu pai. Há pai que jamais deu um banho no seu bebê. Isso é coisa de mulher. Como que eu vou ensinar meu filho se eu não toco nele? Se eu não pego nele, se eu não brinco com ele? É impossível formar ele desta forma. Até porque, quando eu penso assim, olha, quando eu vou falar de educação infantil, eu creio que a educação infantil não tem idade. Que dia que vai ser? Então, eu vou dizer uma coisa. Eu dei banho no meu filho no dia que ele nasceu. Não tinha ninguém lá para dar banho, fui eu que dei banho nele. Eu fiz um teste que eu sempre tinha curiosidade de fazer. Coloquei ele na banheira, segurado na mão, todo aquela coisa insignificante, de pequeno. Então, eu fui arrumando por ali e fui molhando. E durante aquele banho eu cantei assim: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. E daqui a pouco ele estava dando gargalhadas no seu primeiro dia. Você já parou para pensar nisso? Ele aprendeu alguma coisa? Se aprendeu, não sei. Mas ele já está fazendo quase 25 anos. E já decidiu que vai servir ao Senhor na obra missionária. Glória a Deus. A idade é da hora que nasceu. Quem deixou para tratar da educação do seu filho no dia seguinte ao seu nascimento, perdeu um dia. Agora, é claro que tem uma outra coisa que eu coloco aqui, que para você educar uma criança, você tem que falar a linguagem dela. Não é assim? E dentro de casa a gente também precisa saber falar a linguagem dos nossos filhos. E qual é a linguagem de um bebê? É complicado, né? Por exemplo, ele chora, é tudo que ele sabe falar. Ele chora para comer, ele chora para brincar, ele chora para ficar no colo, ele chora para sair do colo, ele chora para ficar no berço ou para não ficar no berço. Ele chora para dormir, ele só sabe chorar. Mas aí daqui a pouco ele começa a engatilhar e você vai dizer assim, olha, isso aqui você não pode mexer. Não sei, um dia eu fui na casa de um pessoal, um colega meu, e aí as coisas eram todas assim atrepadas, sabe? A televisão lá em cima, o aparelho de som, a samambaia, tudo era, o chão era liso assim, parecia assim um... Aí, mas por quê? É para os meninos não... Eu tenho uma criança pequena que é para eles não tocarem. As tomadas todas vedadas, protegidas com borracha, com tudo quanto era coisa. Eles dizem, mas para que isso, gente? Não, é porque isso aqui é para a criança poder brincar à vontade e não mexer. Só que tinha um problema. Eles levaram a criança na minha casa. Na minha casa tudo era no chão. E quando o menino viu, uau! Ele queria tudo de uma vez, ele queria pegar na samambaia, ele queria meter o dedo na tomada, ele queria ligar todos os sons, ele queria fazer tudo, e aí o desespero do pai, não mexa, pega no colo, desculpa, nós vamos ter que ir embora, porque ele não vai dar sossego. Ora, não era mais fácil deixar logo no começo, para ele se acostumar? Então, deixa tudo aí, deixa engatinhar aí, olha, isso aí não pode mexer, olha, nesse lugar aí não pode pôr o dedo. E aí, se ele não entender, tem uma linguagem que ele entende. Sabe que esse negocinho foi feito assim, cheio, carnudinho assim? Foi feito com esse propósito.
castiga o teu filho com vara. E se você for pegar os textos da vara, lá da disciplina, do quanto que a vara faz bem para a saúde, né? E eles precisam disso. Eles precisam disso, a linguagem que eles entendem. Toda a vida que os meus meninos eram pequenos, são 2, então eu viajei de carro. E aí, você imagina, depois de 500 quilômetros de estrada, os meninos começam a brigar, eles se cansam, eles começam a brigar e a aprontar, e a fazer, ou uma hora estão dando gargalhada demais, outra hora estão brigando, se pegando, e você vai dizendo, e a mãe vai falando, para, e eles não param. E um dia eu olhei para trás, assim, pelo retrovisor, e falei, olha, eu vou parar o carro, e aí vocês vão ter que parar. Parei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não teve jeito. Aí eu parei o carro no acostamento, desci, lá no meio do mato, eles pensaram que eu ia procurar um banheiro, e eu trouxe uma vara. E aí eu peguei aquela vara, não era uma vara tão forte, mas deu para dar umas boas lapadas nos 2, até quebrar a vara. E não sobrou nada. Eu voltei lá no meio do mato, peguei outra vara, e essa eu limpei bem bonitinho e coloquei na console do carro. Eu viajei o resto das minhas férias. Só bastava olhar. Aí eu pensei, sabe que esse negócio funciona? Quando chegou em casa, eu peguei essa vara da console e coloquei em cima da geladeira. Deixei lá em cima da geladeira, num lugar que eles não alcançavam. E de repente, lá num determinado momento, eles estavam se pegando numa briga. Aí eu cruzava os braços e olhava para a geladeira. Aí eles olhavam para a geladeira e eles escalavam. Então eu sabia de uma coisa, eles podem até não entender o meu argumento, mas eles já sabem falar essa linguagem da vara. Isso aí eles entendem. Porque se você não fizer isso, aí então você diz assim, mas é muita maldade você pegar uma criança, uma bundinha tão macia, tão branquinha, e você bater. Mas qual é o pior? Deixar ele colocar o dedo na tomada e levar um choque? Por que você acha que Deus faz conosco, às vezes nos colocando debaixo de alguma pressão, Aí você, oh Deus, eu sou teu filho, me ajuda. É meu filho, mas você quer fazer umas coisas tão complicadas que eu sou obrigado a te prender por aqui, né? Por que você conhece um ditado que Deus não dá asa à cobra? Por que às vezes Deus não deixa alguém prosperar, pegar em muito dinheiro? No dia que ele pega em dinheiro, ele vira uma loucura, ele faz um estrago da vida dele, ou se for uma pessoa desequilibrada, até bebe, fuma, faz qualquer coisa, sai da linha, aí só vive lá no cabresto, sofrendo. E Deus, que é Pai, faz isso conosco. Nós também temos que educar nossos filhos com o que for possível. Olha, eu vou só dizer uma coisa para essa questão do lar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes da educação da criança dentro de casa. É que a mais perfeita linguagem que a criança aprende chama-se o exemplo. O exemplo. Pega um garotinho de 4 anos, seu filho, nessa idade, você é o herói. Um garoto com 4 ou 5 anos não tem ninguém no mundo melhor e mais forte, mais bonito do que o pai dele. Não se iluda, porque quando ele chegar na adolescência, ele troca isso. Ele passa a ser melhor que o pai, pelo menos na cabeça dele. Ele começa a se achar, não, eu sou melhor do que meu pai. Isso na adolescência, quem for lidar com a adolescência sabe que ele vai chegar na adolescência e vai achar assim, agora eu dirijo melhor do que meu pai, eu sou mais esperto do que ele. Ele vira o cara, ele vira o super-herói. Mas até essa idade da infância, o pai é o cara. Ninguém passa dele. Se o pai for lá para frente da casa e colocar a mão na cintura, cruzar as pernas, ele olha assim e faz igual. Se colocar a mão no bolso e ele não tiver o bolso, ele vai para a mãe dele, mãe, minha calça não tem bolso. Pai, mas você já quer calça com bolso? É, meu pai colocou a mão no bolso e eu não tenho bolso. Ele imita tudo. A menina imita a mãe.
Agora, sabe por que a gente às vezes não percebe esse detalhe tão importante? Que nós podemos ensinar os nossos filhos com muito mais eficiência quando nós fazemos para ele ver. Porque, diga-se de passagem, eles aprendem as coisas ruins também. Com quem que uma criança aprende a mentir? Com quem que ela aprende a desrespeitar as pessoas mais velhas? Sabe? Pega o bebê no colo, vai exibir ele lá na igreja. Como é seu nome? Liliane. Olha lá, Liliane, filha. Faz assim pra ela. Feia. Você é feia. E aí coloca todas as... Aprende a xingar, aprende a mentir, aprende a desrespeitar os mais velhos. Meu avô dizia que ele fazia uma comparação cômica com a criança pobre. Diz que atrás do pobre só corre o bicho. Ele diz que o rico, quando o menino não quer comer, promete avião para ele voar, bicicleta para ele correr, qualquer coisa. Aí ele não quer dormir, promete levar para o parque, para Disneylandia, para qualquer coisa. O pobre não quer dormir. Olha o velho, olha a onça, olha o sapo. Ele já cria traumatizado, ele já é criado. Não tem promessa, não tem nada, já dorme no medo. Como é que nós vamos fazer a melhor educação dos nossos filhos sem ter o exemplo para dar para eles? Então, a nossa casa, o nosso lar, é a nossa primeira escola. Tem um ditado que diz assim, que casa do pai, a escola do filho. E a nossa casa deve ser uma escola, onde se aprende as coisas, onde se aprende a respeitar. Nós temos uma cultura de não respeitar os mais velhos. O adolescente não respeita os mais velhos. Mas quando ele era criança, o velho era bicho. Eu vou te entregar pro velho. O velho na rua, eu vou chamar o velho para te pegar. Então o velho é o quê? O velho é uma onça, um bicho, uma assombração. Quem que vai querer lidar com uma coisa dessa? Aí quando chega na certa... eu não tenho esse negócio desse velho aí, não quero saber desse velho não. Agora você vai numa cultura, por exemplo, numa cultura africana, lá nos cofundé do Judas, como diz o ditado, e a gente tem missionário lá e às vezes eu fico impressionado com a cultura daquele povo. Uma pessoa velha manda e desmanda na cidade toda. As pessoas, quando se chegar o mais velho, a pessoa chega lá, uma missionária nossa estava com uma dificuldade lá dentro do ônibus lá, e procurando, entrou um velho dentro do ônibus. O que é que está acontecendo aqui? Para o ônibus aqui, deixa, desce ali, é ali, vai, com toda a moral, e fica todo mundo calado, ninguém fala nada. E aqui, põe um velho para falar. Precisa criar uma lei para dizer que ele tem de prioridade no estacionamento, para dizer que ele tem alguns privilégios, precisa criar uma lei, porque se o velho dizer assim, olha, está pegando fogo, ainda assim ninguém acredita. Porque não tem, na nossa cultura a palavra dele não vale nada, porque nós fomos criados assim, nós formamos isso, nós ensinamos isso dentro de casa. Foi dentro de casa que nós ensinamos isso. Ensinamos a mentir, porque prometemos e não cumprimos, ameaçamos e não fazemos. Olha, eu vou te bater. Aí o pai, filho, com todo cuidado com as irmãs aqui, mas diz que filho não tem medo de voz da mãe. Porque a mãe, não sei se é porque é fininho, fala fininho, né? Mas eu sei por quê ela diz assim, menino, se você não fizer isso, eu te mato, menino. Mas não chega nem a triscar. Aí ele faz, Chega para uma criança dessa, criada nesse contexto, lá na escola, desrespeita o professor e diz, vou chamar sua mãe. Tô nem aí. Não vai acontecer nada comigo. Quando a mãe não promete, quando teu pai chegar, você... É a moral.
Faz um teste, põe a mãe para acordar o cara de manhã cedo para ir para a escola. Né? Às vezes o pigarro do pai fala, o que é que foi? É porque não é tão misericordioso, o coração não é tão bom como o coração da mãe, mas de alguma coisa funciona. Então, a nossa escola de educação, nós deveríamos nos preocupar com isso, de ensinar os nossos filhos a partir de casa. Por que a gente não faz, por exemplo, sabe de uma coisa? Nós que somos cristãos, nós abolimos da nossa cultura uma coisa muito boa. O tal culto doméstico. Nós abolimos isso. Quando eu era criança, eu já nasci no lar cristão. Assim, mesmo que a adolescência a gente dá uma volta, mas nunca perde aquele sentimento. Eu me lembro, meu pai, quando chegava na hora do café da manhã, ninguém se atrevia a chegar lá e pegar o pão e cortar e passar a manteiga e ir comendo, antes dele pegar a Bíblia, fazer a leitura e fazer todo aquele ritual de culto, de temor. Ninguém, a minha avó cantava uma música no final do dia, que dizia, fim do dia, entardecer, orai meu Deus com muito prazer. Quando ela começava a cantar, quem tivesse em qualquer lugar, em qualquer serviço, largava tudo e corria para dentro para fazer aquilo. São costumes antigos, mas como valia, né? Como valia? Não sei se vocês leram um e-mail, um dia desse, estava uma reportagem sobre uma filha do Billy Graham, que foi dar uma resposta por que a violência das escolas, por que está acontecendo esse negócio nas escolas? Um sujeito entra na escola e mata todo mundo e atira nas pessoas. Onde está Deus nesse lugar? Onde é que está Deus? Aí ela foi responder isso, né? Claro, né? Via a imprensa e disse, onde é que está Deus? Eu que pergunto para vocês, né? Onde é que está Deus? Talvez no dia que vocês disseram que não era mais importante, não era viável, não era ético ensinar a Bíblia nas escolas, né? Fazer uma oração na escola, falar com Deus, ou seja, vai tolhendo, nós tiramos Deus nas nossas escolas, tiramos Deus do nosso contexto social, tiramos Deus da nossa casa, colocamos Deus fora do nosso relacionamento e depois, quando as coisas estão de perna para o ar, nós perguntamos onde está Deus. Ele não está em lugar nenhum, porque você tirou ele de dentro de você. Afastou ele da sua casa. Aí, por que meus filhos, meu Deus, onde o Senhor está? Porque quando você criou um filho, quando você foi educar seu filho, você não me chamou. Você não quis saber de mim. Não quis instruí-lo a andar comigo. Eu falei para você, olha, essas palavras que você recebeu aqui, você vai inculcar, você vai falar para o seu filho manhã, tarde e noite, levantando, sentando, andando pelo caminho em todo momento da vida, até ele ficar totalmente esclarecido dessa matéria. Mas você fez isso? Não. Nós nos preocupamos com tudo menos com isso. Nós achamos que eles vão se educar sozinhos, eles vão aprender sozinhos. E isso é problema. Nossa casa é a nossa primeira escola e a nossa casa é também nossa primeira oportunidade de trabalho. É o nosso primeiro emprego. É a nossa primeira oficina. E sabe o que acontece, por exemplo? É que nós não ensinamos nossos filhos a fazer nada. Você se lembra que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi se apresentar, ele foi àquela festa da Páscoa e depois ele se encontrou lá com os doutores da lei respondendo uma porção de perguntas. Havia entre a cultura dos judeus a obrigação de um pai, quando seu filho tivesse 12 anos de idade, o seu pai teria que ter lhe ensinado tudo sobre a lei e os profetas e teria que ter ensinado a ele um ofício. Por isso que Jesus era carpinteiro, porque José era carpinteiro. Então, se fosse um mecânico, ele seria mecânico. Ou seja, o pai tinha a obrigação de ensinar para o filho a sua profissão, além de ensinar a lei. Nós não ensinamos nada. Nós não ensinamos os nossos filhos a apanhar o lixo da casa.
Nós não ensinamos ele a lavar o carro. Sabe? Às vezes a criança pequena, põe alguma coisa para ele fazer. Sabe? Quer ver, por exemplo, quando eles estão pequenininhos, assim, ô meu filho, pega aquele chinelo lá e guarda lá. Ele vai pegar aquela chinelo, sai, guarda e se sente todo orgulhoso porque ele foi lá e guardou. Pega aquele brinquedo e põe no lugar. Ele vai lá e se sente, eu fiz isso. Há um momento na vida que a menina chora para lavar a louça para a mãe. E a mãe diz, não vai, você vai quebrar isso, você vai quebrar aquilo. Mas uma mãe inteligente coloca lá uma mesa debaixo dos pés dela, sobe e pronto, lava aí alguma coisa, faz. E ela vai pegar gosto pelo aquilo, vai aprender a lavar. Para depois não chorar, para não lavar. Um filho que tenha uma idade, ele nunca foi capaz de pegar e amarrar um saco de lixo e levar para fora. Porque nós não ensinamos isso. E depois nós queremos que ele aprenda. Agora veja só. Vai chegar o momento de se ensinar a Bíblia, de ensinar a Palavra de Deus, de ensinar os princípios da vida cristã, mas nós não ensinamos nada para ele, nem mesmo ele a fazer alguma coisa, nem a respeitar os mais velhos, nem a respeitar a nós mesmos, não ensinamos eles a escolher as suas palavras, não ensinamos absolutamente nada, e agora nós queremos que ele aprenda toda a Bíblia daqui para lá? Não aprende. Ele vai aprender simplesmente com o seu exemplo. Sabe por que os filhos brigam com a mãe? Que os garotos dão os brados dentro de casa e urra com a mãe como se a mãe fosse o colega que está jogando bola lá no campo? Posso falar? Eu arrisco. Ele viu o pai dele fazer isso. Se ele vê alguém fazer, ele é bom de memória, ele é bom, ele aprende na hora. Depois ele vai fazer com a esposa. Pior de tudo, ele começa a fazer com a mãe. Ele começa a fazer com a mãe e aí aquilo vira moda e ele vai fazer com a esposa, isso vai de geração em geração. Eu não creio em maldição hereditária, não. Essa história, porque fulano de tal, aquela teoria que eles chamam de teologia da maldição hereditária, não. Eu creio no exemplo. O exemplo vai sim, esse vai. Esse vai e vai com certeza. Tudo que você vê, você aprende. E uma criança aprende, mas aprende muito, aprende tudo. É lá em casa que ele aprende, a nossa primeira escola. E a nossa primeira oportunidade de fazer alguma coisa, de aprender a fazer alguma coisa, nós não aprendemos porque nós não fomos colocados para fazer absolutamente nada. Se o pai tivesse pego assim, meu filho, vamos aqui, me ajuda a lavar esse carro. O filho ficaria todo orgulhoso, daquele tamanho, puxava o balde, derramava o sabão, arrancava, mas estou ajudando. Liga a mangueira, molha meio mundo, mas está ali, dá um banho no pai, na mãe, quem passar por a frente. Mas daqui a pouco você diz assim, vamos lavar? Vamos. Continua lavando aí que o papai vai buscar uma coisa ali. Daqui a pouco está lavado sozinho. Ele aprende a fazer. Mas se nós não ensinarmos, ele não aprende. E cria raiz, né? Parece que as coisas ruins criam mais raiz do que aquilo que está batalhando. É próprio, a nossa natureza já é ruim. Para a gente fazer uma mudança, tem que fazer um exercício tremendo para criar hábitos bons, porque os maus eles já afloram, já vem de dentro mesmo, com certeza. A criança gosta, se você ensinar uma criança a falar palavrão, ele vai achar lindo isso aí. Se você ensinar uma criança a bater no outro, ele vai se sentir o cara, só chegar perto ele vai bater em todo mundo. Se você ensinar uma criança a brigar, xingar, ele vai aprender com muita facilidade. E se você não ensinar, mas fizer para ele ver, ele aprende também. O exemplo é o passo fundamental para essas crianças aprenderem tudo. Agora, a nossa casa é a nossa primeira igreja. Então, nossa primeira igreja, onde você aprendeu a orar? Onde você aprendeu, sabe de uma coisa? Às vezes eu falo assim, onde você aprendeu a contribuir? Como eu fui criado ainda na igreja,
Então, meu pai pegava a escadinha dele lá, aí dizia, vamos pro culto. Aí ele chamava os meninos tudinho, pegava uma moedinha e botava na mão de cada um. Para que é isso aqui? Isso aqui é para você dar de oferta na igreja, quando você for. Aí a gente vinha lá com a moeda toda lá, orgulhoso da vida. Aí quando passava, o obreiro lá passava, montava e saía se achando, né? A instrução que a gente tinha assim, quando você for para a casa de Deus, você leva uma oferta. Como é que é hoje? O cara vai para a casa de Deus, ele quer uma oferta. Você convida ele para cantar e diz, quanto é que você me dá? Quanto é que você paga para mim? Não, eu queria que você viesse aqui para o culto com a gente, aqui, cultuar, cantar um desses hinos bonitos que você gosta de cantar. Mas aí qual é o cachê? Nós mudamos isso, nós invertemos os valores. Nós chegamos a ponto, nós chegamos ao absurdo, o sujeito querer uma fortuna que acho que nem os cantores de rock pop aí do mundo, dos mais populares do mundo não estão cobrando, como um evangélico, por exemplo, que ele cobrar 40 mil por um culto, para cantar numa noite. Porque que princípio nós ensinamos? O que nós passamos para os nossos filhos? Então, olha, nossa casa é uma escola, nossa casa é uma oficina de trabalho e nossa casa é uma igreja. Nós devemos ensinar os princípios cristãos. Olha, inculcarás na cabeça dos teus filhos. Conta para ele a história da cruz. De ponta a ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 vezes. E ele vai dizer assim, meu Deus do céu. Mas um dia pode ele morrer de velho, mas ele vai se lembrar dessa história para sempre, não vai se esquecer de tudo que ele escutou. É compartilhada, não é mesmo? Então, nossa primeira educação é dentro de casa, não tinha como fazer o contrário. Então eu vou começar com um negócio na igreja que, lá na nossa igreja, nós temos um culto infantil lá do lado de fora, no outro salão. Tem um templo antigo que virou um salão social, então às vezes junta uma parte lá. Nós temos um auditório que fica no subsolo, tem 100 cadeiras, às vezes não cabe, então vai para esse templo antigo e faz um culto infantil. Então eles usam os recursos visuais, usa televisão, passa alguma coisa, né, conta histórias ilustradas, ou faz um culto a estilo, no linguajar da criança, para ele entender. Isso, alguém dizia assim, isso é muito bom, é maravilhoso. A criança vai para lá e ele se entrosa, primeiro ele já se desfez, ele deixa o pai à vontade para assistir o culto, mas ele chega lá, ele escuta uma pregação na linguagem dele, ele conta, ele recebe uma história. É como uma escola dominical. Mas isso funciona lá no Gama, alternado. Um domingo sim e o outro não. A primeira coisa que o pai pergunta, ele diz assim, mas por quê? Por que não tem todo domingo? Aí a senhora não sabe? Não. É porque se eu colocar a sua criança todo domingo fora da igreja, no dia que a senhora precisar colocá-lo dentro da igreja, ele não fica. Quando eu era recém-casado, com os bebês pequenos, nós não tínhamos aquele privilégio de ter sempre uma classe infantil lá do lado de fora. Não tínhamos a condição de deixar a criança em casa com alguém. Não queríamos dar o luxo de perder o culto. E eu já estava pastoreando, a minha esposa não podia ficar do meu lado. Eu não podia ficar do lado dela porque estava na direção do culto. Ela tinha que segurar os 2 peraltinhos aqui e dizer, aqui não pode, aqui é o culto todo aqui. Daqui não pode. Vocês têm que aprender isso aqui. Dentro da igreja não pode correr, não pode andar. Quando terminar, vocês brincam. Agora não. Aguenta aí. E vai um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e segura ele aqui, para ele poder sentir essa responsabilidade. Agora, irmãos, tem hora que eu fico abismado. O pai chega na escola, larga, senta e pronto. O filho pode pôr fogo na igreja que ele não está nem aí. Porque ele acha que essa responsabilidade é só da igreja. É do diácono, é da professora da escola dominical, é de alguém que está lá para responder. Que cadê os diáconos dessa igreja? Não tem ninguém, pai, não é possível. Cadê o povo dessa igreja? Ninguém cuida.
Agora, quando nós falarmos de uma educação infantil dentro da igreja, aí eu vou me lembrar do pastor Edson Queiroz e vou ter que dizer isso, claro, com todo respeito, mas levando por um princípio, que a liderança da igreja tem que enxergar a igreja toda. E às vezes a liderança da igreja não enxerga a igreja toda. E eu lidei com criança durante muito tempo. E o meu papel, quando era jovem, adolescente, de 22 anos, o meu papel dentro da igreja era sentar no coral das crianças. E o meu papel ali era para pôr a ordem das crianças. E no dia que eu não estava ali, o pastor espalhava esses meninos ou empurrava eles lá para cima da galeria, porque senão eles bagunçavam tudo. Mas se eu estivesse ali com eles, tentando segurar e mantendo a ordem ali, eles já haviam aprendido a me respeitar, não tinha nada que tirava mais você da estrutura. Quando chegava alguém, um coral de fora para cantar, pega essas crianças e leva lá para a galeria. Aí, puxa vida, e agora? A criança está toda arrumada, tudo quietinho, já aprendeu a ficar. Agora vai eu para a galeria com aqueles 40 ou 50 meninos que agora não tem quem segure. E eles também não têm o menor interesse de prestar atenção em nada, eles vão fazer a bagunça toda. Por quê? Porque naquela visão antiga, a criança era uma pessoa que estava ali porque o pai tinha que trazer, não podia deixar em casa. Quando nós começamos com a instrução do lar, dizendo que toda a educação começa no lar. A igreja é um auxílio. A educação aqui vai ser compartilhada, mas a igreja é o segundo plano. Deus criou primeiro a família, depois criou a igreja. Então, o problema maior é que o pai é ausente, isso que a senhora mencionou. Seu pai estava lá, a senhora tinha contato com ele, a senhora via ele. A minha avó dizia, e outra coisa, a gente ignora, porque não tinha o cristianismo, tinha os princípios do evangelho, lá o catolicismo ficou mais deturpado com a sequência do tempo, e como a igreja evangélica hoje também já perdeu muito da sua própria característica original, mas eu me lembro da minha avó dizer assim, que quando o pai dela entrava dentro da sala, se tivesse lá 50 pessoas brincando, 20 meninos correndo para lá, se o velho chegasse e entrasse, todo mundo ficava em pé e dizia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele respondia, para sempre seja louvado. Voltava todo mundo a brincar. Era um princípio. Era um princípio, uma cultura. Era uma cultura que está aí, no meio de muitas pessoas que aprenderam. O problema é que nós transferimos essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do pai. É ele que tem autoridade para fazer isso. Agora as crianças saíram de casa, vieram para a igreja. O que a igreja tem para oferecer? Primeiro, a igreja precisa de uma liderança que enxergue tudo e forme dentro dessa liderança um ministério infantil. Esse ministério infantil, como se forma isso? Com pessoas, primeiramente, vocacionadas, apaixonadas por crianças, que gostem de crianças e que estejam dispostas a gastar tempo estudando, se dedicando, se preparando para ensinar crianças. E que não estejam, e que não se esqueçam de um outro detalhe, que todo o trabalho que a igreja for fazer com criança requer investimento financeiro. E não tem como fazer diferente. Se você for fazer uma coisa arrumadinha, você pode ter certeza que tem que gastar. A igreja precisa enxergar isso. Um ministério infantil precisa gastar. O material didático, a visualização, um ambiente com criança, o lanche da criança, não pode deixar esses detalhes pequenos. A criança vem para a igreja, mas tem que ter toda aquela infraestrutura que ofereça a eles, eu estou aqui, mas é bom estar aqui, eu gosto de estar aqui. E você cria vários recursos para que ela goste de estar ali. E o professor de criança precisa, por meio de todos os seus trabalhos, ser o exemplo também. E nem todos os cultos
Nem todos os cultos deve haver uma programação exclusiva para criança, como nós tratamos, mas por meio da igreja se faz a preparação de ministros que educam as crianças. É a igreja que prepara as pessoas. Não é específico, as crianças ficam dentro da igreja, normal. Geralmente, eu tiro as crianças lá para uma brinquedoteca, tem um berçário para aqueles que estão dormindo. E tem lá uma brinquedoteca para as crianças até 2 anos. Geralmente essa brinquedoteca funciona sempre, em todo domingo. Porque às vezes é aquela criança de colo que está com dificuldade, a gente tem ela lá. Mas as crianças de 4 a 12 anos, elas saem para o culto infantil domingos alternados. Que é a fase, essa cara, aí divide lá as turmas, o maiorzinho, o menorzinho, e faz um culto específico para eles. Quando não, as crianças ficam dentro do culto, né, instruídos, controlados pelo pai, senta perto do pai, ou senta lá no conjunto de crianças onde vai cantar. Instruções há. Agora, se você perguntar assim, lá é um paraíso, lá funciona tudo a beleza, não funciona. Mas que a instrução há. Meu irmãozinho, cuida do seu filho, põe ele perto de você. Hoje, não tem culto infantil hoje. O objetivo é você ensinar seu filho a ficar dentro da igreja e se portar como um cristão de verdade. E, enfim, esse tipo de atenção que você precisa dar para o seu filho. O filho, o ministério infantil, precisa ser preparado para isso, precisa gostar disso. Agora, veja só, também um meio de dizer assim, já pensou o ministério infantil de uma igreja com 1000 pessoas? Como que ele fica, todo domingo ele vai ter que estar cuidando? Ainda que a gente tenha uma equipe que reveza, que faz, mas é um trabalho árduo. Você ficar o tempo todo só cuidando dos filhos dos outros e não cuida nunca do seu? Perdem o culto, perdem tudo. Vai ter um seminário, vai ter um congresso. Então, pelo amor de Deus, pede o pessoal do Ministério de Criança para levar os meninos para lá, para a gente poder assistir o culto. É um trabalho árduo. E olha, só pega quem se apaixona por isso, quem gosta disso, quem tem paciência, vocação para isso, aptidão. Por isso que o Ministério de Criança precisa ser instruído, preparado, fazer esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, com curso de orientação, né? Lá na nossa igreja, quando tem oportunidade, a gente leva a PEC, eles fazem lá a sala e dá curso lá da PEC. Quando a PEC não está lá, a gente às vezes faz curso interno mesmo, com a equipe de educação cristã. Quando não tem, eu mando o professor para algum lugar, está tendo um seminário, um evento grande, vai lá, a liderança vai lá, pega, aprende o que tem que aprender, traz para cá, passa para os outros, mas é preciso se dedicar em todos os sentidos, buscar meios visuais, toda a didática que for preciso por aí, de um ventríloco ao contador de história, tudo precisa ser tirado, porque a criança está ali. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa que me chamou muita atenção. Porque quando eu era criança, eu ia para a igreja, mas não era pego pelo braço. Era pego pela orelha. A gente ia para a igreja por uma obrigação e não por uma devoção. Quando eu me achei na frente das crianças e vi aquelas crianças todas indignadas porque estavam na igreja, me veio uma coisa na mente. Eu bem que podia pedir a Deus para me ajudar a mudar isso. Fazia essas crianças gostarem da igreja. Então, me enrolava no chão com elas, contava história, dramatizava, sapateava, fazia, ilustrava, fazia uma coisa, e aí daqui a pouco os pais não queriam ir para a escola dominical de manhã, no domingo estava com sono, e o menino acordava, pai, está na hora, pai, eu quero ir, pai, eu tenho que ir, eu vou perder a história, eu vou perder, pai, eu quero ir. Aí o pai dizia, meu Deus, eu vou ter que ir para a escola dominical, porque esse menino pedindo para ir para a igreja, uma beleza. Então, é preciso que nós, como ministros de crianças, nós precisamos nos esforçar para que as nossas crianças amem os nossos cultos, os nossos trabalhos e queiram estar presentes nas atividades que acontecem dentro da igreja. Deixa eu passar para o final, que além da igreja, né? A igreja entra com a liderança, com uma visão geral, que enxerga toda a necessidade, que ajuda a formar o Ministério Infantil, que faz o investimento financeiro, que tem que arcar com essas coisas e que
prepara a liturgia, a programação, tanto para um como para outro, e faz essa formação. Mas o Ministério de Criança é aquele que o professor tem que ter, vamos dizer assim, essa chamada e buscar conhecer todos os métodos eficientes que tem para ensinar uma criança. Tudo que puder fazer. Eu acho que foi o que eu fiz. Eu saí perguntando para um e para outro, disse assim, me diz uma coisa, me deram esse negócio aí para fazer agora, para cuidar de criança, e onde é que tem assim, você conhece alguma coisa que fala desse assunto, um livro que a gente possa saber, ler sobre isso, aprender, e eu não tinha nada. Uma pessoa falou assim, olha rapaz, eu não sei não, mas eu sei que tem um seminário lá no Plano Piloto, você podia ir lá fazer um seminário. Aí eu fui fazer um seminário, comecei a fazer um seminário que não tinha nada a ver com criança, mas um seminário que me formaria, né, como vamos dizer, um pastor no futuro. Mas aí no meio do seminário que começa a estudar, diz, eu posso, né, ter uma matéria de educação infantil, então essa matéria que é importante para mim. Mas depois eu descobri que não, que a Bíblia toda era importante para mim, o seminário todo era importante para mim. Mas aí eu fui fazer alguns cursos específicos para a criança, para a didática da criança, em outras palavras, tudo que eu podia fazer para aprender sobre criança, eu estava aprendendo. E quando eu juntava uma classe de professores, já nos anos seguintes, a gente fazia essas lições todas separadas no sábado. A escola é amanhã cedo, nós trazíamos todos os professores com a lição de crianças e passávamos as lições, repassávamos, estudávamos junto a lição, passava para eles a lição de todas as classes, para de manhãzinha ir lá. E aí, no domingo de manhã, eles entravam na sala de aula e eu ia brechar a sala deles, sem eles saberem. Eles acabavam desconfiando, mas depois eu ia dizer para eles assim, a tua aula não estava legal. Um professor nunca deve ameaçar uma criança de chamar o pai. Um professor nunca deve pagar um sapo para a criança, mandar ele calar a boca, não. O professor deve ser a atração da criança. Se ele não conseguir ser a atração da criança, então não dá certo. Então se vira, dramatiza, faz qualquer coisa, usa a inteligência, usa o que for preciso. Eu começava a fazer os eventos de grandes eventos com criança e a Assembleia de Deus, por exemplo, eu sou assembleano, então tem uma coisa muito característica no nosso meio. Sempre vem muita gente e não tem aquela organização toda, dizia assim, aqui é de 10 a 12, aqui é de 5 a 7, não. Juntava menino assim de tudo quanto é idade. E quando eu levava o pessoal que estava acostumado a trabalhar com classes, aí eu fazia uma equipe de pessoas, de professoras que estavam acostumadas a lidar com a igreja maior, por exemplo, organizadinha, tudo certinho. Eu digo, olha, vai ter um evento lá em Goiânia e um trabalho com criança, eu preciso de vocês são experientes. Eles viajavam comigo, aí eles pensavam assim, chega lá, eu vou pegar minha turminha de 5 a 7, o outro vai pegar de 6 a 8, aí quando chegar lá tinha 500 meninos num ambiente só. Aí eles, meu Deus do céu, quem é que dá conta disso aqui? Eu me lembro que uma vez, nós combinamos assim tudo assim, você vai ensinar os cânticos, você vai ensinar o versículo bíblico, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e o Natanael vai contar a história. Beleza, aí tá lá. Ela começa a cantar os cânticos e os meninos... Aí ela ficava, na casa de Deus é tudo quieto, é bem quietinho. E os meninos... Aí, vamos aprender o versículo. Oh, meu Deus. Aí, olha, elas estavam enlouquecendo, que elas nunca tinham lidado com essa multidão de gente. Elas eram boas tinham todos os cursos da APEC, mas não tinha jeito. Daqui a pouco uma delas pegou o microfone e disse assim, toma que o filho é teu. Aí eu entro na frente e os meninos estão... Aí eu pensei, meu Deus, olhei pro chão. Aí eles começaram os cotovelos bater aqui, bater. Quase que dizendo assim, achou o negócio ali, achou ali. Quando o silêncio bateu, eu comecei a história. Mas olha, história para criança, nós vamos ver na última aula que eu vou voltar, vai ter essa outra, na outra eu vou voltar. História para criança
não tem introdução. A introdução é a história, entra direto. Já entrei pegando fogo com a história, já dramatizando a história. Aí eles foram... A PEC dizia assim, é 20 minutos no máximo para uma criança de 10 anos. E eu fui contando a história, contando e dramatizando, e os meninos, eu ia lá para trás, e saía fora, e eles corriam atrás, eles viravam. E eu sentava, e eles levantavam, eu levantava, eles sentavam. E eu passei 45 minutos contando a história. Quando eu disse amém, todo mundo escutou a respiração assim. Aí as tias entraram na frente de novo e disseram, Natanael, que loucura é essa? Meu Deus do céu, vamos orar. Aí dizem, ora? Quem é que ora? Eu digo, não, agora você ora. A multidão de crianças fazendo a maior bagunça. Então, alguma coisa o professor precisa fazer. Mas se existe uma coisa que ele não pode fazer, é ameaçar a criança. Eu vou chamar seu pai. Eu vou chamar sua mãe. Eu vou fazer isso. Pera aí. Rapaz, Não, isso não. Você tem que ser o fator de atração. Ela tem que gostar de você. Gostar. Olha, quer ver uma coisa que o professor de criança pode fazer? Ser o melhor amigo desta criança. Nós fazemos o culto infantil desde essa época. Então eu recrutava os meninos para fazer o culto infantil. E começava a treinar o pregador, o dirigente do culto. E por incrível que pareça, os que têm essa vocação são os danados. São os terríveis. Eu escolhi um garotinho lá para dirigir o culto. E ele era famoso. De repente chega o pai dele e diz assim, Natanael, você tá com a cabeça no lugar? Por quê? Esse menino que você escolheu, rapaz, você não conhece esse menino. Aí daqui a pouco vem a mãe do menino e diz assim, não faça isso que você vai passar vergonha. Esse menino é terrível. A mãe e o pai. Aí eu disse, não se preocupe não, vai dar tudo certo, pode deixar ele comigo, vai dar um jeitinho e tal. E o pior de tudo, a mãe e o pai faziam isso na frente dele. Chamei esse menino e disse só uma coisa para você. Só vou dizer uma coisa para você. Eu acredito em você. E olha, se você quiser, nós vamos virar essa mesa. Eu e você. Vou te ajudar. Vou preparar. E aí me sentava, me trancava na sala e mandava ensinar, sabe? Quando esse menino começou a fazer o trabalho dele, alguém dizia assim, nem o pastor conseguia fazer com tanta veemência, com tanto carisma, com tanta vontade. Quando o pregador, que também era outro veneno, era outro Peralta, começou a pregar, parecia assim, dizer, nós não estamos, isso aqui não é a igreja que eu conheço. Foi um extraordinário evento que, quando foi chegando no final, que foi feito um apelo, nós tínhamos 23 pessoas se rendendo a Cristo. Literalmente. Então, a criança, quanto mais difícil, porque eu saía com esses meninos da rua, alguém dizia assim, você vai levar esses meninos para o evangelismo? Só você, esses meninos? Vou. Não tem ninguém para ir comigo, eu vou com eles. Mas você vai sair com 20 meninos, 30 meninos no meio da rua, os carros vão passar por cima deles. Vão nada, eu vou levar eles. E eu pegava exatamente os mais danados que tinham. E dizia para ele, você é o guarda. Você vai na frente e quando chegar lá na pista, você não vai deixar ninguém passar enquanto eu não chegar. E ele ficava lá se sentindo um Tarzan da vida. Não passa ninguém aqui. Aí eu chegava lá, eu entrava, passava. Ou seja, você pode usar a força deles. Eles são muito bons. Por que eles são peraltas? Eles não sabem usar. Eles têm muita energia, muito gás para gastar. Agora, não havendo quem canalize essa energia numa direção correta, eles vão gastar no lugar errado. Por que a gente faz isso com criança de 0 a 3 anos? Ai, boa pergunta. De 0 a 3 anos. Pois é, veja bem. Um ano não, porque é muito bebezinho. 2 anos. 2, 3 anos de idade. Como é que a gente canaliza isso? Como é que a gente disciplina, como é que a gente ensina criança de 2, 3 anos de idade? Bom, o básico de tudo
é a sua amizade com ele, certo? Então, você tem a confiança dele? Se não tem, arrume um jeito. Você vai se sentar junto com ele, que é pequeno, você vai ter que ficar na mesma medida com ele, e você vai ser amigo dele, vai brincar com ele. E quando a gente tem um ponto de ramo? Um ponto de ramo. Brinca com ele. Ponto de ramo, vou traduzir. Não dá nada. Ramo é aquele... É o pior de todos. Você vai ser amigo dele, o melhor possível, e vai brincar com ele, vai dar atividade para ele. Porque nesse contexto aí, quanto mais ele se movimentar. Por exemplo, vamos fazer a sua casinha, vamos fazer uma casinha. Vamos ver quem faz uma melhor. Eu vou fazer uma, você vai fazer outra. Aquela história de obrigar ele, de argumentar com ele para ele ceder alguma coisa. Então ele aprende, essa fase de 2, 3 anos é a fase do egoísmo, né? Então geralmente as brincadeiras entram em torno de assim, vamos ajudar, vamos compartilhar, ou então vai pedir ajuda para alguém, nós temos que fazer isso aqui, né? E uma linguagem muito simples para ele poder compreender. E o que o seu aluno gosta de fazer? O que aquela criança gosta de fazer? Ele tem alguma coisa que ele gosta de fazer, mesmo sendo 3 anos, mesmo sendo peralta, tem alguma coisa que ele gosta. Você vai tentar canalizar essa vontade dele para uma coisa que ele gosta. E você vai transformar essa coisa que ele gosta, vai incrementar com uma direção correta. É uma brincadeira que ele vai fazer, por exemplo, esse tipo de exercício que ele fez ali, até ele entender que ele está fazendo por alguma razão. Porque por enquanto ele está fazendo porque está fazendo. Mas ele não sabe por que está fazendo. De repente, com o desempenho, você vai montar, não, vamos fazer dessa maneira aqui. E ele vai se tornar seu amigo. Porque a criança não tem ninguém no mundo de uma amizade mais sincera do que a criança. Ainda hoje, assim, eu tenho uma afinidade muito com as crianças. Estou lá no culto, lá de terno, no púlpito, todo arrumado lá. E se uma pessoa disser assim, vai lá uma criança levar esse bilhete para o pastor pedir oração. Geralmente as pessoas gostam de mandar a criança para não andar no meio da rede. A criança corre lá na maior disparada, entrega o bilhete para mim, mas ele tem que me abraçar e me beijar. Ele mesmo faz isso. E volta naquela coisa assim, orgulhoso de dizer, eu vou levar para o pastor. Ele vai porque ele quer viver isso aí. Às vezes eu desço do púlpito, e geralmente a gente desce uma igreja grande, está todo mundo querendo conversar, né? Mas quando eu desço tem uma pilha de meninos, tem uns 8, 10 meninos brincando ali. Eles ficam ali até eu pegar no colo, abraçar, beijar e sentar com eles, aí até para eles se satisfazerem nesse aspecto. E então essa amizade faz uma coisa, quando você vai trazer uma instrução para ele, quem está falando não é o pastor, é meu amigo. Olha, você pode ser um bom educador de criança. E uma dessas 3 oportunidades mencionadas aqui, dentro do lar, na educação, na igreja ou pelo ministério infantil. Mas em qualquer que seja essa sua tarefa, você tem que ser para essa criança o melhor exemplo. Eu vou parar porque não dá mais. Hoje não dá mais, já passei da hora.